Fala galera, beleza? Bom, aqui é o Guilherme do blog Dicas sobre Concursos e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar de resolução de questões de concurso. Nesse primeiro vídeo eu escolhi a disciplina de Direito Constitucional para a gente resolver as questões da banca CESP-UNB, que é a banca que vai fazer o concurso do INSS no dia 15 de maio. Então é muito importante que você foque na resolução de questões dessa banca e que entenda como que ela cobra as questões. A disciplina de Direito Constitucional é uma disciplina muito simples. Você precisa apenas de uma Constituição Federal para estudar ela. É muito importante você sempre treinar após a leitura, treinar a resolução de questões para ver se o seu estudo, se a sua leitura da Constituição, as suas marcações foram realmente eficazes. Então vamos resolver aqui cerca de 10 questões de Constitucional e também fazer alguns comentários sobre elas. Então na primeira questão nós temos o seguinte: com base no disposto na Constituição Federal, julgue o item abaixo relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos. A extradição de brasileiro, expressamente vedada em caso de brasileiro nato, é admitida em caso de brasileiro naturalizado, que cometido crime comum antes da naturalização ou cujo envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins tenha sido comprovado, ainda que após a naturalização. Bom, o que você acha dessa questão? Nós temos ela lá no artigo 5º da Constituição Federal, mais precisamente no inciso 51. Essa questão está certa, ela está correta, e parece que é correta, porque realmente é vedado a extradição de brasileiro nato em qualquer caso, né? Não pode extraditar brasileiro nato, somente naturalizado, e é admitida o naturalizado somente em 2 casos: se ele cometeu um crime comum antes de ser naturalizado, ou então, mesmo após ser naturalizado, ele ter um envolvimento com tráfico ilícito de drogas ou afins comprovado. Então essa questão está correta, uma questão bem tranquila, estilo CESP, e vamos embora para a próxima questão. Então vamos lá para a segunda questão, galera. Considerando as normas constitucionais sobre direitos e garantias fundamentais, julgue os itens subsequentes. A requisição, como forma de intervenção pública no direito de propriedade, se dá em razão de iminente perigo público. Não configura forma de auto-execução administrativa na medida que pressupõe autorização do Poder Judiciário. Então, o que você acha dessa questão? Ela está certa ou está errada? E por que ela está errada? Bom, aqui a pegadinha é a seguinte: está dizendo que no caso da requisição administrativa, quando uma autoridade decide usar algum bem de terceiro, como por exemplo, você está andando na rua com seu carro e de repente o policial te para e pede o seu carro para iniciar uma perseguição a algum assaltante que acabou de assaltar um banco na rua que você está. Nesse caso está acontecendo a requisição administrativa. E aqui na questão ela diz que ela pressupõe autorização do judiciário, o que não é verdade. Então imagine, o policial vai te parar e antes de pedir o seu carro em forma de requisição administrativa, ele vai lá no Poder Judiciário para pedir autorização. Nesse tempo, com certeza, o ladrão já vai ter fugido e ele não vai conseguir alcançar. Então, as autoridades elas têm autonomia para fazer a requisição independentemente de autorização do Poder Judiciário. Então, essa questão, o gabarito dela é errado, questão errada, e é uma questão que está lá no artigo 5º, no inciso 25. Você pode escrever aí no não pressupõe autorização do Poder Judiciário. Pode escrever na sua Constituição, sua apostila, por onde você estiver estudando. E vamos para a próxima questão. Diz cada um dos enunciados da questão abaixo e assinale certo ou errado. No Brasil, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, independentemente de horário, em situações de flagrante delito, desastre ou que exijam a prestação de socorro ou fundadas em determinação judicial. Então, o que você acha dessa questão? Ela está certa ou está errada? E por que ela está errada? Qual é o erro? Qual é a pegadinha da banca CESP? Bom, a pegadinha está aqui, ó. Independentemente de horário. No caso de determinação judicial, é somente durante o dia, então não tem essa liberdade de horário. Se chegar nessa casa alguém com uma determinação judicial durante a noite,
você não é obrigado a deixar essa autoridade entrar. A não ser, ela vai ter a liberdade para entrar somente se for em flagrante delito, desastre ou em caso de socorro. Então a questão está errada e você pode conferir no inciso 11 do artigo 5º. Vamos lá então para a questão 4. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais da cidadania, julga os próximos itens. A Constituição Federal garante a todos o direito de reunir-se pacificamente para protestar, sem armas, em locais abertos ao público, desde que mediante aviso prévio e autorização da autoridade competente. Então essa questão está certa ou está errada? Questão clássica da CESP do artigo 5º. Essa questão está errada. Ela está errada porque ela diz que é necessário, no caso do direito de reunião, tanto o aviso prévio quanto a autorização da autoridade competente. E isso está errado porque lá no inciso 16 diz o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido apenas o aviso prévio à autoridade competente. Então não precisa tanto o aviso prévio quanto a autorização, e sim somente o aviso prévio. Vamos lá então para a questão 5. Essa questão lá caiu no concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2013, questão superior da banca CESP. Ela diz o seguinte: somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país é assegurado o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então aqui uma clássica pegadinha da CESP, porque ela diz o quê? Somente os brasileiros e estrangeiros, quando na verdade são a todos assegurados, não somente os brasileiros e estrangeiros. Então essa é a pegadinha, o somente que a CESP colocou. Essa questão, o gabarito então é errado. E vamos lá para a próxima questão. Então para a questão 6. A criação de sindicatos depende de autorização prévia do Estado, já que na Constituição Federal é prevista a regra da liberdade condicionada. Então, está certo ou está errado? A criação de sindicatos realmente depende de autorização prévia do Estado? Bom, essa questão ela tem um gabarito errado. Porque lá no artigo 8º, no seu inciso 1º, diz que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. Então não precisa de autorização, somente o registro no órgão competente já é o suficiente aí para a criação de sindicato. Então por isso essa é uma clássica pegadinha da CESP, ela gosta bastante de cobrar essa parte da autorização para a criação de sindicato e realmente não precisa de autorização. Portanto está errado e vamos para a próxima questão. Então a próxima questão é a seguinte: embora os direitos e garantias fundamentais se destinem essencialmente às pessoas físicas, alguns deles podem ser estendidos às pessoas jurídicas. O gabarito dessa questão é certo, porque os destinatários dos direitos fundamentais são tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. Então, uma empresa ela também tem direitos e obrigações. Portanto, ela pode sim ser amparada pelos direitos e garantias fundamentais. Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir. Os direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal têm o caráter absoluto. Então, o que você acha dessa questão? Ela está certa, está errada? E por que ela está errada? É uma questão clássica, pois ela diz que o caráter é absoluto. Na verdade, o caráter é relativo. Todos os direitos que temos no artigo 5º, eles são apenas exemplificativos, ou seja, não são somente estes que estão previstos na Constituição Federal. Os que estão ali possuem um caráter apenas exemplificativo. Então você pode escrever aí no seu artigo 5º que o caráter é exemplificativo. Assim como também ocorre no artigo 7º, lá nos direitos sociais.
Então o gabarito dessa questão é errado. Vamos lá então para a próxima questão. Considerando o âmbito de abrangência dos direitos constitucionais à segurança e à propriedade, na hipótese de uma autoridade estadual competente, no exercício de suas funções institucionais, vier a utilizar propriedade particular para se evitar iminente perigo público, não será devida qualquer indenização ulterior ao respectivo proprietário pela utilização do bem, salvo se houver dano. Uma questão bastante parecida com o que a gente já viu aqui no vídeo, fala sobre a requisição administrativa. E o gabarito dessa questão é correto. Porque lá no artigo 5º, no inciso 5, a gente tem que só vai se falar em indenização realmente se houver dano. A indenização ulterior é a indenização posterior ao uso do bem. Então a autoridade só vai ter que indenizar você se ela pegar o seu carro emprestado para perseguir um bandido e se ela causar dano no seu carro. Por exemplo, se o bandido atirar no seu carro, encher o seu carro de tiro, e então ela não vai poder apenas devolver o seu carro todo destruído, ela vai ter que te dar uma indenização ulterior, que é a indenização após o uso do bem. Então, o gabarito certo, uma questão tranquila, cobrando de novo o caso da requisição administrativa. Vamos lá então para a última questão do vídeo de hoje, galera. De acordo com a Constituição Federal, a liberdade de reunião permite que determinado grupo de pessoas se reúna pacificamente em locais abertos ao público, independentemente de autorização e de aviso prévio. Então, de novo, uma questão sobre o direito de reunião. E essa questão está errada. Ela está errada porque ela diz que não precisa de autorização e de aviso prévio, quando na verdade a única coisa que dispensa aqui é a autorização, porque o aviso prévio à autoridade competente é necessário no caso do direito de reunião. Então o gabarito é errado, e assim encerramos essa série de direito constitucional. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe seu like aqui e se inscreva no canal clicando no botão que deve estar aparecendo aí do lado direito do vídeo. Clique em assinar canal para ficar ligado nos próximos vídeos que eu vou gravar. Provavelmente o próximo vídeo vai ser de direito administrativo. E se você quiser conhecer essa ferramenta de questões que eu estou utilizando aqui, vai estar aparecendo agora no vídeo, que vai direcionar você para o vídeo do Qual Concurso, que é o nome dessa ferramenta. O Qual Concurso criou uma máquina que possui mais de 240 mil questões de concurso, divididas aí por disciplinas, diversas disciplinas e também diferentes bancas organizadoras. Aqui na descrição do vídeo vai estar aparecendo também os links das redes sociais do blog Dicas sobre Concursos, para você curtir lá no Facebook, para você seguir no Twitter e compartilhar com seus amigos lá nas redes sociais para a gente levar o conhecimento a quem realmente precisa dele. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.